sabia que 75% do mercado de luxo no Brasil é financiado pela classe média? Isso mesmo, quem mais consome luxo no Brasil não são os ricos, mas sim aqueles que querem parecer ricos, mas que não necessariamente são. No Brasil, inclusive, 68% dos consumidores de luxo, segundo o SPC, são da classe C. Enquanto os mais ricos investem em construir e multiplicar patrimônio, a classe média, na maioria das vezes, sacrifica investimentos e, em alguns casos, até necessidades mais básicas para consumir itens de luxo. Não tem nada de errado com o desejo de adquirir itens de luxo, não vejo problema nisso, mas a questão aqui é onde está a prioridade e o comportamento do brasileiro, que precisa melhorar muito em termos de educação financeira. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar um pouco nessa lógica invertida do comportamento brasileiro, onde nós somos mais incentivados a consumir do que multiplicar fontes de renda e investir e criar patrimônio. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, mudar seus hábitos para construir patrimônio ao longo do tempo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. São 2 cliques bem rápidos, mas que são muito importantes para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Então já deixa aqui os seus 2 cliques, um like e se inscreve no canal. O mercado de luxo movimenta hoje cerca de 74 bilhões de reais por ano e até 2030 pode chegar a 133 bilhões de dinheiro. Fala sério, é muito dinheiro que esse mercado movimenta, não é mesmo? Mas o mais curioso são os dados de quem compra isso. Como eu falei, isso é 75% financiado pela classe média, sendo que 68% de quem compra é inclusive da classe C. Qual que é o retrato, o que isso revela hoje sobre o brasileiro? Hoje, a questão do mercado de luxo, itens de luxo, compras, aquisições de luxo, refletem muito mais no comportamento, mostrando um certo apelo social pelo que se tem, quando na verdade essa pessoa, pensando aí na renda, nem poderia adquirir determinados itens justamente por criar prioridades diferentes. Ou seja, esses itens de luxo, possuir itens de luxo se tornaram muito mais um símbolo social do que uma expressão de patrimônio, um símbolo de status, na verdade. Fala a verdade, com quantas pessoas você conversa e sabe que elas investem ou que têm uma boa reserva financeira? O que a gente mais escuta, o que a gente mais observa são as pessoas reclamando ou falando que não sabem como investir, que é algo muito complexo, que é algo muito difícil de ser feito ou que elas precisam ganhar mais para ter esse comportamento. A gente sabe muito bem que a educação financeira é pouquíssimo difundida no Brasil e você que está aqui assistindo o vídeo já é uma pessoa que está acima da média, que está buscando mais conhecimento nesse sentido e que quer mudar os seus hábitos, sair aí dessa manada que só vai sempre ali na mesma linha, só consumindo, pensando no imediatismo e sem pensar no longo prazo. A coisa é tão séria que existem dados de que 42% das pessoas que consomem itens de luxo chegam a comprometer a própria reserva financeira para comprar esses itens e, em alguns casos, deixa eu até confirmar aqui os dados, 24% das pessoas que consomem itens de luxo chegam a atrasar contas essenciais. Gente, se você observar bem esses dados, existe um problema muito sério, cada um faz o que quer do seu próprio dinheiro. Mas quando a gente tem uma postura, eu falo a gente no sentido de população, de uma postura de reclamação principalmente, de se vitimizar, algo que é muito presente no contexto brasileiro, a gente vê que existe uma boa porção que está com as prioridades totalmente confundidas ali. Você atrasar contas pessoais, você comprometer reservas financeiras, reservas são para oportunidades e para emergências reais, mas algumas pessoas destinam isso para comprar itens de luxo. Então é algo que revela, que é o retrato da nossa realidade no quanto a nossa educação financeira é pequena, é pobre, vamos dizer assim. É algo que deveria ser multiplicado pensando em mudar mesmo o nosso contexto. Não adianta a gente ter mais oportunidades econômicas, isso como um país, se individualmente o comportamento é algo que não reflete uma multiplicação de patrimônio, é algo que não reflete uma prosperidade financeira real. Quais os efeitos colaterais desse comportamento? A classe média é a mais endividada no país. Estima-se hoje que 20 milhões de brasileiros estão com restrição no nome, os nomes inscritos aí nos cadastros de restrição ao crédito, justamente por conta de compras de itens de luxo ou itens supérfluos de alto valor. Além da ausência de prioridades,
Tudo isso reflete em uma falta de controle financeiro e principalmente falta de disciplina financeira. Dados do Serasa mostram que 60% das famílias não têm nenhum tipo de controle financeiro. Ou seja, se não existe nenhum tipo de controle, nenhum caderninho ali, nenhuma consciência do que entra e do que sai, para onde vai, é muito mais difícil pensar no médio e no longo prazo. Por que a gente é tão imediatista? A maioria das pessoas não consegue enxergar um cenário financeiro, principalmente, daqui a 3 meses. Tá sempre na iminência do próximo dia de pagamento, sempre na iminência de resolver um problema, principalmente sem querer mudar isso com prioridades que não têm a ver com a mudança de realidade financeira, uma construção de patrimônio e pensando em multiplicar aquilo que já tem, visando apenas o consumo. É por isso que essa ideia de construir patrimônio às vezes parece algo tão distante, porque muita gente ainda enxerga a construção de patrimônio com um volume muito maior, com resultados significativos imediatos, ou seja, você quer colocar um dinheiro ali que ele tenha um rendimento significativo e que seja rápido. Só que a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Investimento é a mesma coisa de você plantar uma árvore. Você vai colocar uma semente, você vai cuidar daquela terra, você vai aguar e vai cuidar do crescimento para que depois ela se torne uma árvore grande e dê frutos. Só que a maioria das pessoas quer resultados rápidos. Isso a gente pode ver, inclusive, no comportamento em relação às apostas, às bets. Por que boa parte, inclusive, das classes C e D, que são os maiores investidores desse tipo de comportamento aí das bets, né? Elas querem colocar dinheiro e ver resultado rápido, mas acabam perdendo mais dinheiro. Não existe almoço grátis. Você precisa, de fato, mudar o comportamento e esperar que o resultado se construa, fazer escolhas inteligentes e racionais e principalmente entender como você pode usar o dinheiro com mais inteligência e pensando em multiplicação e não só em consumo. O problema não é o consumo de itens de luxo, como eu falei, que eu não vejo problema nenhum em você comprar itens de luxo, se essa é a sua realidade, se você gosta, se você pode. Inclusive, tem marcas que eu admiro muito, mas eu acredito que o equívoco aqui está na prioridade, principalmente num contexto em que nós somos incentivados ao consumo, ao imediatismo e principalmente ao status de parecer algo que a gente ainda não é, pensando que isso ocupa todo o lugar de construção de patrimônio que poderia ter na sua cabeça, em forma de gerar mais renda e ter tranquilidade de verdade. Porque vamos falar a realidade. A pessoa que está sempre preocupada com o status, vivendo sempre no limite, ela não vive tranquila. Ela está suprindo uma parte de parecer algo, suprindo uma parte de aparência, mas no fundo ali, quem sabe a realidade financeira dela, que ela está correndo um certo risco, que está sem reserva, é só ela. Então tem que pensar bem qual que é o custo, qual que é o preço dessa aparência, o preço desse status. Ou seja, essa inversão de prioridades compromete totalmente a sua qualidade de vida, a realização de sonhos reais, sonhos para sua família, mais conforto e principalmente a tão sonhada liberdade financeira, que às vezes fica mais no campo das ideias do que realmente um projeto para você ter liberdade financeira. A gente pode falar aqui de várias estratégias, de mudanças, de técnicas, tudo que é a favor para essa mudança, né? Você ter mais planejamento, você ter disciplina financeira, você fazer um controle do seu orçamento, todas essas coisas são passos práticos para ter uma mudança de comportamento, para começar na sua casa, para você interromper esse ciclo familiar, né, de falta de educação financeira principalmente, mas eu acredito sinceramente que a mudança principal é uma mudança de mentalidade, onde você começa a ter uma mentalidade de longo prazo, de construir algo, de que o imediatismo, se ele acontecer, se você tiver resultados rápidos, isso é um bônus, isso não é a regra. Então a mudança de mentalidade é que realmente vai te sustentar para ter essa disciplina financeira, que realmente vai te sustentar para ter mais controle. São pequenos hábitos construídos todo dia e principalmente um foco naquilo que você quer e não no que você quer mostrar para as pessoas, não aquilo que você acha que é importante para que as outras pessoas te validem no final das contas. Faça um raio-x dos seus hábitos, das suas escolhas, das suas companhias, de como você enxerga a produção de dinheiro, como você enxerga a questão de investimento. Mude os hábitos, que o tempo vai passar de qualquer jeito e pode chegar um momento onde você pense que você poderia ter destinado melhor os seus recursos, inclusive os seus recursos intelectuais, a sua inteligência, as suas habilidades para gerar mais dinheiro, e o tempo passou e esse dinheiro foi só escorrendo pelas mãos e indo para coisas que nem eram tão prioridade assim.
A chave de tudo é agir com prioridades. Aquilo que é prioridade para você, para o seu futuro, independente do contexto nacional, mesmo que hoje o Brasil seja um país de poucos milionários e poucos ricos, uma parcela grande da população é mais focada no consumo do que em produzir riqueza de fato. Você tem a escolha de ser uma pessoa que produz riqueza para você, para as pessoas que estão à sua volta, porque o dinheiro, ele acaba atraindo mais dinheiro. Então você produz dinheiro e isso sempre vai te trazer ainda mais prosperidade financeira. A prosperidade vai além do dinheiro, sim. Mas você precisa ter essa consciência de que, tendo uma prosperidade financeira, as outras coisas vão se alinhando. Se a sua mente é uma mente mais próspera e pensa no longo prazo, que tem bons princípios em relação ao dinheiro, todas as coisas vão se alinhar. Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais clareza, principalmente em relação a números, de comportamentos de pessoas e de como o status pode ser uma armadilha que está te impedindo de ser uma pessoa mais próspera financeiramente, de se organizar e principalmente ter mais paz financeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui se você não deixou e se inscreve no canal também pra gente ter mais vídeos como esse. Te espero no próximo vídeo e até lá. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.